Eu estou esperando ansiosamente por todas essas adaptações literárias. Olá, galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui para trazer para vocês algumas adaptações literárias que ou chegaram ou que estão chegando esse ano. Quero fazer aí um comparativo de algumas histórias que eu li, algumas histórias que eu não li ainda. É um vídeo apresentação, bate-papo, pra gente estar falando aí sobre as melhores adaptações literárias, porque eu acho que 2026, 2027 tá sendo aí um dos melhores anos para nós leitores, porque tem muita história sendo adaptada. Bom, vou começar falando para vocês então das adaptações de livros que eu já li, tá? Então assim a gente pode estar trocando uma experiência sobre o que podemos estar esperando. Vou começar falando para vocês então de Verity. Verity tá previsto para chegar pra gente em outubro, eu vou estar deixando a data aqui embaixo. Algumas dessas adaptações a gente ainda não tem a data certa, então fica em aberto. Mas Verity tá chegando pra gente após ter sido adiado várias vezes, né? Eu acho que ele foi adiado aí umas 2 ou 3 vezes. Já era pra essa adaptação estar entre nós. Era. Verity é um dos meus thrillers preferidos da vida. Aqui a gente vai ter a história de uma escritora que precisa continuar uma saga de livros de uma outra escritora que teve ali uma complicação, né, tá um pouco acamada na cama, então ela vai morar dentro da casa da Verity, que é essa escritora aí que não vai conseguir dar continuidade nas histórias dela. Muita coisa promete acontecer nessa adaptação. Já saiu o trailer, inclusive, mas eu não vou estar colocando aqui por conta de direitos autorais, mas vale muito a pena dar um Googlezinho aí, pesquisa. Eu tô ansiosíssima porque depois de ver como ficou tão boa a adaptação de A Empregada, eu tô muito ansiosa pela de Verity. Outra adaptação literária que tá chegando, que eu vi o trailer essa semana e eu fiquei assim, meu Deus, em choque, porque tudo que eu imaginei está naquele trailer. Então imagina depois completo. Que é A Psicopata Vitoriana, um livro da Virginia Feito, ele tá sendo adaptado. E, gente, o trailer tá perfeito. Eu imaginei exatamente a Winifred daquele jeito. A risada, o jeito dela tá, assim, parece que tirou de dentro da minha mente e colocou na tela. Juro, quando eu assisti o trailer umas 4 ou 5 vezes. Quando eu assisti, eu falei pra uma amiga, disse, eu não acredito nisso, porque eu estou em choque. Porque é exatamente o que eu imaginei. Aqui nessa história, a gente vai conhecer a Winifred, que ela vai trabalhar como governanta na casa de uma família. A história ela é ambientalizada na era vitoriana, então a gente vai ter uma psicopata vitoriana, o que pra mim foi uma novidade que eu ainda não tinha conhecido, nem lido nenhum livro que abordasse uma psicopata na era vitoriana, então eu achei genial. Ele é um livro bem gore, ele é cômico também, ele tem umas tiradas engraçadas no meio ali do pavor crescente da história, então eu tô muito, muito, muito ansiosa. Eu acho que assim, vai ser a adaptação do ano. Depois nós temos a adaptação de A Boa Filha, é um livro da Karin Slaughter. Essa adaptação também, ele já tem tido um burburinho desde o ano passado. Eu lembro que saiu a confirmação da adaptação e daí depois saiu a confirmação das atrizes que vão fazer a Charlie e a Samantha. Mas depois eu não vi mais nada se criando, mas eu realmente tô muito ansiosa porque esse é um dos livros que mais me pegou, assim, até hoje. Aqui a gente vai ter a história da Charlie e da Sam, que quando adolescentes, a casa delas é atacada e elas têm uma perda absurda na frente delas. Ali acontece uma atrocidade, acontece uma coisa muito, muito, muito horrível na frente delas. Isso ali, claro, muda elas como pessoas e também acontece algumas outras coisas muito horríveis que a gente vai né, conhecendo, tomando conhecimento ao decorrer da história. Então, pra mim, esse livro tem uma das cenas mais fortes, tristes, traumáticas que eu já li na minha existência, sabe? Pra mim ele é um livro muito forte. E eu tô assim, ao mesmo tempo que eu tô curiosa, eu tô com medo pra saber como que eles vão adaptar isso pra televisão. Se de fato vão adaptar aquilo ali, porque pode ser que pra outra pessoa não tenha sido nada demais, mas pra mim foi muito, muito, muito tocante, foi muito forte. Então, ao mesmo tempo que eu tô ansiosa por essa adaptação, eu também tô com bastante medo do que me aguarda. Depois nós temos a adaptação de Véspera, que é uma adaptação nacional. Véspera foi um livro da Carla Madeira que eu li em 2023. Foi o único contato que eu tive com a Carla Madeira. Admito pra vocês que eu não gostei do final do livro. Eu gostei muito do caminhar, do desenrolar. Eu tava muito, 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 muito vidrada, concentrada em tudo que tava acontecendo naquela história. Porém, chegou num ponto que ele me decepcionou.
mas ao mesmo tempo que ele me decepcionou, eu sou muito curiosa para ver a adaptação, porque como eu falei para vocês, a história ela realmente me prendeu, ela te instiga. Então eu tô curiosa para ver para onde nós estamos caminhando quanto história e adaptação. E também torço para que talvez tenha alguma mudança no final da adaptação que fuja um pouquinho do livro, porque o livro ele me decepcionou bastante no final. Mas eu tô bem intrigada, é uma adaptação nacional, então assim, né, vai vir com força. Espero que seja tão bom quanto o livro foi durante a leitura inteira, tirando o final. E aí, por último, das adaptações de livros que eu já li, nós temos um romancinho, gente. Depois daquele verão é uma adaptação de um livro da Carly Fortune, e ele é, eu acho que um dos meus livros de romance preferidos, se não o meu romance preferido. Aqui a gente vai conhecer 3 amigos, uma menina e 2 irmãos, que eles se conhecem desde a época de infância e adolescente, quando eles passavam um verão na beira do lago. A gente vai acompanhando o desenvolvimento desses 3 amigos, até virar adolescente, até começar a ter os primeiros sintomas de paixonite, até ver que realmente é um amor correspondido. E a gente também tem um salto temporal quando eles se encontram depois de adultos, sabendo que a gente tem uma brecha aí nesse meio tempo. O casal não permaneceu junto por causa de alguma coisa e a gente vai descobrindo o que é. Ele é um livro pra mim maravilhoso, ele me prendeu muito, 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 muito. O final pra mim, eu chorei também. Ele foi chocante o final porque, nossa, eu não esperava, porque era um amor tão lindo, sabe? E daí do nada acontece o que aconteceu e eu fiquei tão, tão, tão chocada quanto a personagem, eu acho. Então eu tô muito ansiosa. Eu já vi umas fotinhos aí, uns pedacinhos do que nos aguarda. E se eu não tô enganada, gente, eu não tô com datas por aqui, tá? Mas se eu não me engano, depois daquele verão ele estreia agora nos próximos dias. Talvez. Eu vou estar deixando, como eu falei, as datas aqui do lado, porque eu não anotei realmente. Agora vamos falar sobre as adaptações literárias de livros que eu não li. Ou seja, eu pretendo ler os livros para daí depois assistir a adaptação. Vou começar falando da Casa dos Espíritos, que é uma adaptação de um livro da Isabel Allende. Essa adaptação eu lembro há muito tempo que eu acompanho o Afonso, né, o Poncho do RBD, que ele tá nessa série. Então eu lembro quando, uns 2 anos atrás, quando ele tava postando aí, enquanto eles estavam filmando e tal. E desde aquela época eu pensava, putz, eu preciso ler, porque falam muito, muito, muito bem desse livro. E sabe como que é a coisa, né? A gente vai procrastinando, vai passando outras leituras, vai indo, e quando vê tu não fez nada. Então a adaptação, ela acabou de chegar agora em maio, dia 24, dia 26. Eu vi uns pedacinhos assim que me instigou mais ainda. Então eu preciso providenciar o livro da Isabel Allende e depois assistir essa adaptação. Esse é um daqueles livros que eu não sei nada, tá, gente? Eu não li sinopse, eu sei muito por cima, assim, muito por cima o que acontece, então me deixa bem curiosa. Depois a gente tem a série de Off Campus, né, gente? Porque, meu Deus, que surto que foi isso aqui. Impossível tu não ter visto algum pedacinho da série. Se tu, quanto pessoa consumidora de internet, impossível que tu não viu um pedacinho no TikTok, no Insta, sei lá que rede social que tu usa. Eu fiquei completamente obcecada pela Ellie e pelo Dean, então eu preciso ler. E é romance, gente, vou estar lendo romance. E deixa eu contar pra vocês que eu comecei a ler, tá? Eu já estou em 50% do primeiro livro, que é O Acordo, que conta a história da Hannah e do Garrett, que é a história que tá sendo narrada na primeira temporada dessa série. E semana passada foi confirmado que a segunda temporada, que seria do Logan, vai ser a temporada do Dean e da Ellie, que tava todo mundo torcendo, que eles seriam um terceiro livro, né? Então eles vão ser puxados pra segunda temporada. Então eu preciso ler aí os livros, mas os livros eu vou ler na sequência, tá, gente? Eu vou ler certinho, não vou pular o livro do Logan, vou ler certinho pra depois conseguir assistir a série inteira, porque eu acho que aqueles atores, eles estão dando um show, gente. Que elenco carismático. Como eu falei pra vocês, eu não li, né, os livros, então eu não assisti a série. Eu só assisto as entrevistas deles e eu tô encantada, porque é um elenco muito querido. Então eu acho que isso cativa mais ainda a gente quanto público. Quando vem um elenco que tá dando tudo de si ali pelo projeto, eu acho que isso anima muito mais. Depois a gente tem a adaptação de O Homem Sussurro, que eu tenho o livro aqui, inclusive, mas eu não li ainda. Não sei muito sobre essa história, eu sei vagamente
basicamente, assim, para falar para vocês, eu sei que envolve um pai e um filho que vão se mudar para uma casa nova, algo assim. E aí o menininho vai começar a ouvir sussurros pro lado de fora da janela dele, e isso tem a ver com um serial killer. Ai, gente, eu posso estar falando abobrinha, mas se eu não me engano é mais ou menos essa história, que pode ser que ela caminha para um lado também sobrenatural ou não. E eu sei que tá vindo adaptação, então eu preciso ler esse livro. Esse livro já entrou e já saiu da minha TBR no mínimo umas 5, 6 vezes, então preciso ler para estar assistindo a adaptação. A minha amiga já leu o livro, falou que ele é muito, muito, muito bom, e eu confio na opinião dela, então tá aí, mais um livro para minha TBR. E aí, por último, nós temos uma adaptação que foi recém-confirmada, eu acho que na semana passada, que é a adaptação do livro Ecos da Floresta, da Liz Moore. Já liberaram também quem vai ser o elenco. Aqui em Ecos da Floresta, a gente vai ter o... Eu também sei muito pouco por cima, como vocês sabem, eu não leio sinopse, tá? A gente vai ter a história de uma família, e aí parece que o filho desapareceu 12, 14 anos atrás em um acampamento, e aí agora a filha da mesma família também foi levada, desapareceu da mesma maneira que o irmão. Então, vi bastante gente falando bem, falando que ele é um suspense aí com drama muito interessante, que, né, cativa, segura as pessoas, e agora com essa adaptação vindo por aí, eu fico mais animada ainda, porque eu gosto muito de ver a adaptação do que eu acabei de ler, ou que eu já tenha lido. Bom, é isso, galera, essas são as adaptações que estão por vir, algumas que já chegaram, aí já temos livros para colocar na minha listinha, ou seja, temos livros que eu preciso ler para assistir as adaptações. Oh, meu Deus! O que eu arrumo pra mim? Mas é isso, galera. Deixa aqui nos comentários pra mim se tem alguma outra adaptação que eu não citei aqui nesse vídeo, que é muito interessante também pra mim tá colocando na minha listinha. Caso eu não tenha lido, eu vou ler pra poder assistir. E se por acaso tem alguma dessas adaptações aí que tu tá tão ansiosa ou ansioso quanto eu. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever, de curtir, aí dar o teu likezinho. E é isso. Até o próximo vídeo.